Capítulo 2, então, traz as informações para a geração dos arquivos da EFD. Aqui na seção 1, nós temos os blocos e registros da EFD. Blocos. Entre o registro inicial, que é o registro 0, e o registro final, 9999, o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. A apresentação de todos os blocos na sequência, conforme tabela blocos abaixo, essa daqui, é obrigatória, sendo que o registro de abertura do bloco indicará se haverá ou não informação. Então, aqui está a tabela dos blocos, olha. Bloco 0, abertura, identificação e referências. Bloco C, documentos fiscais, parte 1, mercadorias, ICMS e IPI. Bloco D, documentos fiscais, parte 2, serviços, que tem o ICMS. Bloco E, a apuração do ICMS e do IPI. Bloco G, controle de crédito do ICMS do ativo permanente, CIAP. Tem um asterisco, aqui ó, bloco G incluído para vigorar a partir do período de apuração de janeiro de 2011. Bloco H é o bloco do inventário, bloco 1, outras informações, e bloco 9, controle e encerramento do arquivo digital. Organização dos blocos. Os blocos devem ser organizados e dispostos na sequência estabelecida no item 2.5 do ato COTEP, aqui ó, nessa ordem. Ou seja, inicia-se com o bloco 0 e seus registros, na sequência o bloco C e registros, depois o bloco B, D, e ao final o bloco 9, que encerra o arquivo da EFD. Quando uma EFD for digitada diretamente no PVA, no programa validador, os registros de abertura e fechamento dos blocos são gerados automaticamente e não serão visualizados. Então, os programas de validação e assinatura permitem também que você digite ou importe dados para eles, tá? Registros. Os registros são compostos de campos que devem ser apresentados de forma sequencial e conforme estabelecido no layout do respectivo registro, com todos os campos previstos independentemente de haver ou não informação a ser prestada naquele campo. A exclusão de campos ocasiona erro na estrutura do arquivo. Dentro da hierarquia, a ordem de apresentação dos registros é sequencial e ascendente. Todos os registros, com observação de registro obrigatório, devem constar do arquivo. Observações. Os registros que contêm a indicação ocorrência 1 por arquivo devem figurar uma única vez no arquivo digital. Os registros que contêm itens de tabelas, totalizações, documentos, dentre outros, podem ocorrer uma ou mais vezes no arquivo por determinado tipo de situação. Estes registros trazem a indicação ocorrência vários por arquivo, ocorrência 1 por período, ocorrência vários por período e etc. Um registro pai pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicação ocorrência vários por arquivo. Um registro dependente, registro filho, detalha o registro principal e traz a indicação 1 para 1 ou 1 para N. A geração do arquivo requer a existência de um registro pai, quando houver um registro filho. Mesma regrinha, praticamente as mesmas regras da ECD, né? São mutuamente excludentes os registros referentes à representação do documento, na íntegra, e os respectivos registros dependentes, e os registros referentes a resumos do mesmo documento, ou seja, somente uma das ocorrências será aceita, de acordo com o perfil de apresentação da EFD. Não devem ser incluídos na EFD registros para os quais não existam informações a serem prestadas. Por exemplo, registro C110. Não deve ser apresentado quando não houver informações no quadro Dados Adicionais da nota fiscal. Organização dos registros dentro dos blocos. Dentro de cada bloco, os registros devem ser dispostos de forma sequencial e ascendente, conforme estruturados. Daí ver tabela de registros da obrigatoriedade da apresentação. Devem ser apresentados e agrupados todos os registros no mesmo tipo existentes do período e, após o término daquele documento, na sequência serão apresentados os demais registros. Exemplo. Se a empresa utiliza notas fiscais modelo 1 ou 1A e cupom fiscal, devem assim dispor os registros no arquivo.
Para cada documento modelo 1 ou 1A, informar um registro C100 e seus respectivos registros filhos. E, após informar por equipamento SCF, os registros C400 e seus respectivos registros filhos. Então, deve-se seguir essa ordem aí, né? Essa estrutura hierárquica para que não exista erro de validação do arquivo. Deve haver correlação entre os documentos, entre os modelos de documentos fiscais e os registros da EFD correspondentes. Ou seja, é vedada a apresentação de informações de documento fiscal em registro diverso do estabelecido para aquele documento. Por exemplo, recebimento ou emissão de conhecimento de transporte, D100. Venda ou aquisição por meio de NFE, C100. Venda de bilhete de passagem, D350. Então, se você tentar colocar um NFE no D350, você vai receber um erro, né? Ver tabela de modelos de documentos fiscais e registros correspondentes na seção ou na subseção 6.4. Talvez você até nem receba um erro aqui, né? Ao informar os dados do NFE nos dados de um cupom. Você pode informar dados errados aí, mas a escrituração, embora seja validada e transmitida, ela vai estar incorreta. Isso aí certamente vai ter alguma penalidade para isso, tá? Ver tabela de modelo, a tabela nós vamos ver na subseção 6.4. Nessa tabela nós vamos ver lá os modelos dos documentos fiscais e quais são os registros correspondentes àqueles modelos, tá? Alterações no layout 2010. Aqui são os registros que foram incluídos no layout a partir de janeiro de 2010. Os campos que foram incluídos a partir de janeiro de 2010. Aqui, os registros incluídos a partir de janeiro de 2011. Os campos incluídos a partir de janeiro de 2011. Registros incluídos a partir do período de apuração de janeiro de 2011. Nós já tínhamos passado por esse, não? Ele está falando do bloco G, que foi inserido aí a partir de janeiro de 2011. E aqui ele está se referindo a outros registros, né, que também foram incluídos nesse layout, tá, a partir de janeiro de 2011. Ok? Então quem já tinha sistema pronto para trás de SPED, né, deve dar atenção a essas inclusões, né, que foram realizadas para fazer a atualização aí do seu sistema, tá? Aqui os registros incluídos a partir de julho de 2012, esses bem recentes, né? Na seção 2 nós temos os registros a serem apresentados com base no perfil do informante. Então observe, os fiscos estaduais determinam o enquadramento do estabelecimento ou dos estabelecimentos nos perfis de apresentação dos arquivos. O preenchimento de registros está condicionado ao perfil de enquadramento das pessoas jurídicas ou produtores rurais, de acordo com as operações de entradas e saídas ocorridas no período. A regra geral é: o perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados. O perfil B trata as informações de forma sintética, totalizações por período, por exemplo, diário e mensal. E o perfil C, embora existente, ainda não foi implementado. As tabelas de obrigatoriedade de registros de acordo com o perfil constam no item 2.6.1 e seguintes do ato COTEP e suas alterações. É facultado aos fiscos estaduais dispensar a apresentação dos registros não obrigatórios. Tá? Então fica aí, por conta da Cefaz, né, a dispensa dos registros que não são obrigatórios. Tá? Aqui nós temos algumas observações, né? Se for especificado o O na coluna de obrigatoriedade, significa que o registro deve ser sempre apresentado. Se for especificado o O em um parêntese com com reticências, né, 3 pontinhos, na coluna obrigatoriedade, significa que quando ocorrer a condição estabelecida, o registro deve ser apresentado. Quando ocorrer a condição, tá? Se for apresentado OC,
na coluna obrigatoriedade, significa que o registro deve ser apresentado sempre que houver informação a ser prestada. Se for especificado N na coluna de obrigatoriedade, significa que o registro não pode ser apresentado. Então, nós temos aqui um exemplo. Registro 15 consta OC, ou seja, o registro deve ser apresentado sempre que houver informação, né? Obrigado caso, deve ser isso. Obrigado caso exista informação. Significa que o registro deve ser apresentado quando o informante do arquivo for substituto tributário e possui inscrição estadual da unidade federada do contribuinte substituído. Aí vem aqui, olha, para empresas de energia elétrica, comunicação e telecomunicações, vem as explicações, quais são os registros obrigatórios, né? Ainda dentro do exemplo lá de cima, tá? E aqui nós chegamos na seção 3, que é o preenchimento dos campos. É a regra bem parecida com a regra que nós vimos, né? Basicamente igual à regra da ESD. Para campos alfanuméricos, representados por C, são os caracteres da tabela ASCII, exceto o pipe, né? Porque os campos eles serão separados pelo pipe. Todos os campos alfanuméricos terão no máximo 255 caracteres, exceto se houver uma indicação distinta, né? Onde nesse caso o tamanho distinto prevalecerá. Não poderão ser informados espaços em branco no início ou no final da informação, para campos numéricos, no início ou no final da informação. Isso aqui em relação aos campos alfanuméricos ainda. Para campos numéricos, representados por N, podem ser usados algarismos das posições 48 a 57, são os números da tabela ASCII. Para campos numéricos, nos quais há indicação de casas decimais, então todos aqueles sinais saem e fica apenas a vírgula, tá? Então vamos aqui aos exemplos, olha. São os mesmos números, eu acredito, que foram utilizados no exemplo lá da ECD. Né? Então tira todos os símbolos, deixa apenas a vírgula se for necessário. Olha, o exemplo do 10.000 novamente aqui. Legal? Atualização de tabelas. As tabelas externas estão disponibilizadas no endereço eletrônico, que é o endereço da Cefaz, e o PVA efetua a atualização automática de tabelas externas, bem como o controle de suas versões. Então, as tabelas externas são aquelas necessárias, né? Código dos países, código dos estados, código dos municípios, né? Essas tabelas devem estar atualizadas no nosso banco de dados, né? E devem estar sempre atualizadas, tá? As demais regras de preenchimento de campo, né? Para ver as demais regras, você deve analisar lá o ato COTEP 09 de 2008 e as suas alterações.